Brasileiro que entrou nos Estados Unidos pela fronteira era procurado por tráfico de drogas e foi deportado do país. Primárias no Michigan. Eleitores planejam boicote a Joe Biden e criticam atuais políticas externas e de imigração. Joe Biden e Donald Trump agendam visitas à fronteira sul no mesmo dia, na próxima quinta-feira. Médicos alertam sobre os riscos do uso precoce de produtos de beleza por crianças. E tem os detalhes da bela ação de um grupo de brasileiros para ajudar quem vive em situação de rua em New Hampshire. É muito gratificante para nós imigrantes poder servir e ajudar essas pessoas que às vezes só precisam de um abraço. Olá, boa noite. Muito boa noite. Acontece hoje aqui nos Estados Unidos uma das mais importantes etapas das pré-eleições norte-americanas, as primárias no estado do Michigan. Esse é um dos swing states que muda de escolha de eleição em eleição. E neste ano, Biden enfrenta a resistência dos moradores, o que pode determinar o resultado das urnas em todo o país. O maior problema que os Estados Unidos enfrentam hoje é a imigração, de acordo com uma nova pesquisa da Gallup que ouviu os eleitores. O levantamento mostra que, enquanto outras questões principais se mantiveram estáveis, a imigração aumentou 8 pontos desde janeiro para 28%. Outras preocupações principais para os eleitores incluem problemas relacionados ao governo ou à má liderança dele, além da economia em geral e do alto custo de vida. I feel like out of the two of them, Trump has a better chance. Nas eleições primárias que acontecem hoje no Michigan, um dos mais importantes estados nesse processo, que pode ditar como outras regiões do país agirão, a expectativa é de que Donald Trump vença sem dificuldades entre os republicanos. Já Joe Biden enfrenta resistência no estado, que tem a maior comunidade árabe-americana do país, e prepara um boicote ao presidente. Mesmo sendo o único candidato democrata, ele deve ter um baixo número de votos em protesto às suas políticas externas, como envolvimento em guerras no leste europeu e Oriente Médio, e às políticas internas, sobretudo com relação à imigração. O Texas está em contagem regressiva. No dia 5 de março, a nova lei anti-imigração, chamada SB4, vai ser implementada na sua totalidade no estado. A medida torna a entrada ilegal de imigrantes no Texas um crime e autoriza policiais locais a prender e deportar qualquer pessoa suspeita que estiver andando pelas ruas. O governador do Texas disse que desde que o estado assumiu o controle das regiões fronteiriças, o número de indocumentados entrando no território norte-americano reduziu drasticamente. Nos últimos 3 dias, houve uma média de apenas 3 pessoas atravessando ilegalmente nesta área. Com a implementação total da nova lei SB4, Greg Abbott espera mais, reduzir em 75% a crise de imigração na fronteira do México com o estado. A partir do dia 5 de março, entrar ilegalmente no Texas será considerado crime. A nova lei vai conceder aos policiais e juízes estaduais poderes que só o governo federal possui. Every local police officer will be treated like an ICE officer. Todo policial será tratado como um oficial do ICE e todo juiz estadual como um de imigração. Eles vão poder prender e deportar sem restrição, explica o procurador de imigração, Gerardo Menchaca. O especialista diz ainda que esses oficiais vão poder parar qualquer pessoa na rua que seja suspeita e completa. Se acontecer de você parecer com um imigrante, então você pode ser forçado a provar que não está no estado sem permissão. If you happen to look like one, you might be forced to prove that you are not here without permission. Mas o mais grave dessa nova lei criada pelo Texas, segundo Gerardo Menchaca, é a criação de uma classe de indocumentados vulneráveis. Ele explica que esse grupo vai ter medo de denunciar qualquer crime para não ser deportado, e isso vai abrir brecha para um submundo de violência sem lei dentro do Texas. It is very serious. It is creating a permanent underclass of people who are vulnerable to crime that may not access the police. O presidente Joe Biden e o ex-presidente Donald Trump, que devem se enfrentar nas próximas eleições,
anunciaram que vão visitar a fronteira sul ao mesmo tempo. A dupla visita à fronteira com o México está prevista para acontecer nesta quinta-feira. Joe Biden teria como destino a cidade de Brownsville, no Texas. Já Donald Trump Eagle Pass, que se tornou o epicentro da crise de imigração da atual gestão, registrando por dia até 10 mil apreensões de imigrantes chegando à região de forma ilegal. Essa será a segunda visita de Joe Biden à fronteira sul desde que assumiu a presidência. Segundo fontes, ele estaria considerando impor medidas executivas para estancar a crise e dificultar o acesso aos pedidos de asilo. E a gente segue falando de imigração, porque o setor de remoções do ICE anunciou que deportou do país um brasileiro que era foragido da justiça por tráfico de drogas. Miramar Martins de Brito não teve imagem divulgada. Segundo as autoridades, logo após a condenação no Brasil, ele teria fugido aqui para os Estados Unidos, onde entrou de forma ilegal pela fronteira do México, perto de El Paso, no Texas. Segundo as leis de imigração, o brasileiro foi cadastrado e teve permissão para aguardar o processo de pedido de asilo dentro dos Estados Unidos. 2 anos depois, quando as autoridades brasileiras emitiram um pedido de prisão internacional, Miramar foi encontrado em Newark, em New Jersey. Desde então, ele estava preso em um centro de detenção do ICE e acabou sendo deportado na semana passada. E esse foragido da justiça estava em um voo repleto de brasileiros que deixou os Estados Unidos no último dia 23. Essa deportação em massa de brasileiros foi parte de uma série de expulsões de imigrantes feitas pelo ICE na semana passada. Em uma declaração, o Departamento de Segurança Interna disse que entre os dias 19 e 23 de fevereiro foram realizados voos com deportação de adultos solteiros e unidades familiares. Os voos tiveram como destino Brasil, Cuba, México, República Dominicana, Equador, Nepal e Colômbia. Desde maio do ano passado, o ICE já removeu do país mais de 560 mil imigrantes. A maioria havia cruzado a fronteira de forma ilegal, incluindo 91 mil grupos familiares. E depois do intervalo, a Suprema Corte dos Estados Unidos pode mudar as redes sociais como conhecemos hoje em dia. E a gente mostra a história de um estudante do Canadá que, diante dos altos preços dos aluguéis, prefere morar longe e ir de avião diariamente para fazer as aulas. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Tap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Foi. Com o alto custo de vida nos Estados Unidos e também no Canadá e o valor das moradias disparando, muitos universitários estão preferindo trocar os aluguéis por passagens aéreas. Eles alegam que é mais econômico voar milhas de distância toda semana da cidade de onde moram até a faculdade do que alugar uma casa nas proximidades dos campos. 2 vezes por semana, Tim Shen viaja dentro do Canadá. Ele sai de Calgary, sua cidade natal, e voa 700 milhas até Vancouver. O rapaz estuda na Universidade da Colômbia Britânica e diz que é muito mais econômico voar da cidade onde mora com os pais do que morar próximo ao campus da universidade. Ele gasta com passagens aéreas de ida e volta por mês $1.200. O aluguel nas proximidades da universidade custa $2.500 mensais. É um voo de 1 hora. É o mesmo que pegar um ônibus, afirmou Tim Shen. Tim disse que adotou o plano depois de 1 ano de altos custos vivendo em Vancouver. Ele desistiu de morar na cidade quando o aluguel subiu 30%. Vancouver é considerada a região mais cara do Canadá para locatários. Agora, o rapaz viaja 2 vezes por semana e tem 3 horas de aula. Assim que termina o curso, ele volta para o aeroporto e embarca rumo a Calgary. I jump back to the bus and go back to the airport. Depois de Tim, outros alunos decidiram fazer as contas para avaliar o que sai mais barato para o bolso. Do ponto de vista financeiro, a decisão de voar para trabalhar ou estudar em outro estado ou cidade apresenta um dilema interessante. Por um lado, é lamentável que os estudantes e trabalhadores tenham que fazer essa escolha. A falta de imersão na comunidade local pode privá-los de valiosas experiências culturais e conexões pessoais. No entanto, é fascinante analisar os benefícios financeiros dessa abordagem. Voar para trabalhar ou estudar em outra cidade pode oferecer acesso a oportunidades de empregos mais lucrativas.
o que pode resultar em um aumento significativo de renda a longo prazo. Você costuma buzinar bastante quando dirige? Olha, aqui nos Estados Unidos, ao menos 41 estados têm leis anti-buzina, sabia? Pois é, inclusive um caso de um uso excessivo de buzina que terminou em uma multa na Califórnia foi parar na Suprema Corte nessa semana. Mas essa história inusitada não foi bem recebida pelos juízes. Every day, people beep their horns to express themselves personally or politically. Essa história começou quando uma mulher da Califórnia recorreu à justiça após receber uma multa de trânsito por buzinar demais durante um protesto. The First Amendment prohibits restrictions on speech, and so when the state or the government abridges or restricts speech based on content, that violates the First Amendment. Susan Porter disse que ser multada por buzinar no protesto é inconstitucional porque fere a sua liberdade de expressão. Para seu advogado, por isso, a californiana deve ser protegida pela primeira emenda da Constituição. Em resposta, a polícia da Califórnia alega que Susan foi multada de acordo com a lei anti-buzina, que permite a aplicação de multas em caso de excessos. Além da Califórnia, outros 40 estados norte-americanos têm leis parecidas que proíbem a buzina, a não ser para casos de emergência ou para alertar sobre algum perigo. Em Nova York, por exemplo, além de multa que pode chegar a $2.000, uma pessoa pode ser acusada na justiça por perturbação da ordem. Casos de pessoas que recorrem à justiça para evitar multas por buzinar já são comuns nos Estados Unidos. Em 2011, a primeira discussão do tipo rolou na Suprema Corte, que decidiu a favor de uma outra motorista, alegando que o discurso protegido pela lei pode incluir mais do que a palavra falada. Mas dessa vez o caso de Susan foi rejeitado pelos juízes que decidiram não analisar o caso. Susan diz que vai seguir protestando para proteger a liberdade de expressão, seja ela como for. E a Suprema Corte começou nessa semana debates que podem mudar o uso da internet aqui dentro dos Estados Unidos. Os juízes vão decidir se as plataformas de mídias sociais podem ou não moderar os conteúdos, decidindo o que pode ser promovido ou removido. As discussões têm como centro leis aprovadas nos estados do Texas e da Flórida, que permitem os usuários processar as gigantes de tecnologia por supostas violações de liberdade de expressão. Autoridades desses dois estados alegam que suas leis servem para regular o comportamento das empresas, que, por outro lado, dizem que tirar delas o poder de moderação pode ter graves consequências. Como, por exemplo, limitar a capacidade das mídias sociais de banir fake news, discursos de ódio, conteúdos prejudiciais aos jovens e incitações aos crimes. No Oriente Médio, negociações de cessar-fogo entre Israel e Hamas avançaram. O Catar e o Egito, que mediam as conversas, estão otimistas e disseram que o acordo pode estar mais próximo do que se imagina. Hoje, o Hezbollah, grupo extremista do Líbano, voltou a disparar foguetes contra o norte de Israel em apoio ao Hamas. A correspondente da Record em Tel Aviv, Denise Odorici, tem mais informações. O alvo do ataque teria sido uma base de vigilância aérea no norte de Israel. Não houve relato de vítimas. Segundo o exército israelense, 35 foguetes atingiram comunidades na região da Galileia. O Hezbollah, que é apoiado pelo Irã, declarou que esse ataque foi uma resposta aos bombardeios israelenses em partes do território libanês, realizados nesta segunda-feira. Fontes ligadas ao Hezbollah dizem que o grupo pode suspender a violência caso o Hamas chegue a um acordo de paz com Israel. Mas nos últimos dias, a tensão vem aumentando na fronteira com o Líbano. Uma proposta de cessar-fogo, discutida na semana passada em Paris, prevê uma pausa de 40 dias nas operações militares e a troca de reféns por prisioneiros palestinos. O Catar, um dos mediadores, disse no Conselho de Segurança da ONU que está otimista quanto às negociações. Já o governo do Egito ressaltou a necessidade de garantir o acesso seguro, sustentável e urgente à ajuda humanitária na faixa de Gaza. De Tel Aviv, Denise Odorici, para o Jornal Américas no Ar. Depois do intervalo, a gente traz um alerta sobre os riscos do uso precoce de produtos de beleza por crianças. E tem reportagem falando sobre os efeitos perigosos do sono insuficiente nos jovens. Se você
Você tem filho adolescente? Já sabe, uma das maiores brigas dos pais é conseguir fazer com que o jovem vá dormir cedo e não de madrugada. O recomendado pelos médicos são de 8 a 10 horas de sono por noite. Mas a grande maioria dos jovens não chega nem perto disso. E ao contrário do que eles pensam, essa privação de sono pode sim afetar a saúde e o corpo. Olha só. A falta de sono pode afetar não apenas o crescimento físico, mas também o desenvolvimento mental dos jovens. Além disso, pode aumentar o risco de desenvolver diabetes, obesidade, lesões, problemas de atenção e também de comportamento. Mas não para por aí. A lista de consequências para noites insuficientes de sono em adolescentes é extensa. Muitas das funções importantes que eles estão desenvolvendo, incluindo funcionamento executivo, tomada de decisão, regulação de movimento, controle de impulsos, são desenvolvidos durante o sono e tudo isso fica afetado, explica a especialista de sono Lisa Meltzer. Os médicos apontam as redes sociais e os videogames como principais problemas noturnos. Lisa destaca que os pais precisam conversar mais com os filhos e desempenhar um papel ativo junto às crianças, forçá-los a adotar uma rotina para dormir, incluindo os finais de semana. Perto da hora de ir para a cama, a especialista sugere atividades que desacelerem o cérebro, o corpo e produzam relaxamento, como um filme calmo, um banho, meditação ou ainda a leitura de um bom livro. Uma onda de crianças influencers está invadindo as redes sociais para ensinar rotinas diárias de beleza. Mas os especialistas alertam que essa brincadeira pode custar muito caro. Para o bolso dos pais e também para a saúde das minis influenciadoras. A Carla Marinho mostra pra gente que as consequências desses tratamentos precoces podem ser irreversíveis para a pele. Pequenas na idade, mas gigante em visualizações na internet, principalmente quando o tema é skincare. Get ready with me. E essas skin influencers estão cada vez mais jovens. São crianças, entre 8 e 14 anos, que compartilham rotinas de beleza e até promovem produtos para cuidados com a pele, que custam entre 60 e 90 dólares cada um. Nos Estados Unidos, as crianças que trocaram as brincadeiras de boneca por maquiagem e rotinas de beleza viraram febre. Estão lotando lojas de cosméticos e gastando verdadeiras fortunas. Por aqui, essa obsessão dos menores com o cuidado com a pele é tamanha que os consumidores mirins foram apelidados de Sephora Kids, lembrando uma das principais redes de lojas de cosméticos do país. I'm a 10-year-old Sephora girl. Come with me to shop. Segundo os especialistas, as influenciadoras mirins e os pais são os principais combustíveis dessa indústria. O bombardeamento constante da indústria da beleza, esse padrão imposto principalmente pelas redes sociais, traz uma ideia para as nossas crianças e adolescentes de que eles não são suficientes, uma ideia de inadequação, de que sempre pode melhorar, de que algo sempre está faltando. E o que acontece? Ao invés deles cuidarem de si como algo positivo, como um meio com um fim adequado, eles acabam tendo na beleza o fim em si próprio. Então eles não vão hidratar a pele, fazer o tal do famoso skincare, porque isso vai fazer bem. Eles vão fazer isso para evitar rugas, vão fazer isso para ter a aparência desejada no futuro, para ter a aparência que é imposta, a aparência que é tida como a ideal, como a perfeita. Além de afetar a autoestima e gerar prejuízos psicológicos, o uso precoce de produtos anti-envelhecimento, que incluem ácidos e retinóis, por exemplo, podem ser perigosos para a saúde da pele. A gente percebe uma crescente no meio infantil. As crianças estão usando cada vez mais precocemente maquiagens, cosméticos. E a gente sabe que isso pode levar a determinados problemas, né? Problemas alérgicos, dermatites. Isso tudo porque a pele de uma criança não é totalmente constituída ainda. Uma pele que ainda está em formação. Ela ainda não tem aquela barreira de proteção como uma pele adulta. E mesmo sendo um adulto, a gente sabe que ainda assim existem riscos, né, de alergias. Imagine só a pele de uma criança. Então é importante tomar cuidado com esses produtos que os pais acabam
abrindo mão para que as crianças usem. As empresas estão cada vez mais criando produtos com desenhos e embalagens atrativas para chamar a atenção das crianças. E tem funcionado. As vendas globais de cosméticos aumentaram quase 100 bilhões de dólares entre 2020 e 2022, principalmente por causa do público mirim, de acordo com um relatório da McKinsey. Até 2028, a receita desse mercado pré-adolescente deve crescer a uma taxa de quase 6% a cada ano, puxado principalmente pelos conteúdos publicados nas redes sociais, que são irrestritos. Conversem com seus filhos. Eu sempre digo isso para os pais. Se vocês não conversarem com os seus filhos sobre essa questão da beleza, sobre todo o interesse que existe por trás dessas ofertas de tantos produtos e desse padrão imposto, pode ter certeza que a indústria da beleza vai fazer isso antes que você. Agora, uma boa notícia. Os parques nacionais aqui dos Estados Unidos receberam muito amor no ano passado. Segundo novos dados, eles estão mais populares do que nunca. Uma boa notícia para o turismo interno e para quem está aprendendo a amar as belezas naturais daqui do país. O país tem mais de 400 parques nacionais que são verdadeiros tesouros da natureza. E em 2023, mais de 325 milhões de pessoas frequentaram os parques em diversos estados. Os números positivos do turismo norte-americano foram divulgados pelo Serviço Nacional de Parques e também de Espaços Públicos. Os dados mostram que esse boom de visitantes no ano passado registrou um aumento de 4% nas visitas com relação ao ano anterior. O que mostra que os parques já começam a se recuperar dos impactos da pandemia. O levantamento ainda mostra quais são as regiões mais amadas pelos visitantes. As favoritas são a Blue Ridge Parkway, a área de recreação do National Golden Gate e o Parque Nacional Great Smoky Mountains. No próximo bloco, o lago se forma na região mais seca dos Estados Unidos, o Parque Nacional do Vale da Morte. E tem os detalhes da bela ação de um grupo de brasileiros para ajudar quem vive em situação de rua em New Hampshire. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Tap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Foi. O lugar mais seco dos Estados Unidos ganhou um lago natural após seguidas tempestades atingirem a Califórnia. E com o inverno úmido deste ano, ele tem permanecido intacto, surpreendendo os cientistas. Olha só as imagens do lago que apareceu no Parque Nacional do Vale da Morte e começou a encher em agosto do ano passado, após a passagem do furacão Hilary encharcar essa região. No seu pico, ele tinha cerca de 6 milhas de comprimento e 3 milhas de largura. Mas nas últimas semanas, o lago está evaporando lentamente, segundo os cientistas que acompanham essa formação. Bom, ninguém sabe quanto tempo demora para o sol agir nessa evaporação, mas o fato é que até lá a região virou point de turistas e estudiosos. Bastante legal, inusitado, né? Totalmente, né? Bom, vou te chamar agora então para vir para o telão aqui com a gente para dar uma olhadinha na previsão do tempo para boa parte do nosso mapa. Vamos checar, pessoal, como vai ficar amanhã? Olha, a previsão de chuva na região de Boston e de Nova York, tempestade prevista para Washington, onde a mínima fica em 32. Essa tempestade continua se arrastando por Charlotte e Atlanta. Já na Flórida, sol entre nuvens em Jacksonville e Miami e bastante sol aparecendo em Tampa, com máxima de 81. Em New Orleans, o sol nem vai dar as caras. Em Houston, a gente tem chuva, mínima de 50 graus. Brownsville, a gente já tem tempo encoberto. A mesma coisa em San Antonio. A máxima não passa de 67 graus nessa região. Em El Paso, a gente tem tempestade, aí mínima de 46, máxima de 64 graus. Albuquerque, sol tímido entre nuvens, mínima de 35. Phoenix, a máxima não passa de 75 graus. Los Angeles, tempo encoberto. Las Vegas, o sol vai brilhar o dia inteiro, mínima de 45, máxima de 68. Em São Francisco, sol entre nuvens, mínima de 51 graus, máxima de 60. E agora, para encerrar o jornal, a gente fala de uma ação solidária da comunidade brasileira que está fazendo a diferença e aquecendo o coração de quem precisa de ajuda em New Hampshire. Homens e mulheres voluntários se uniram para distribuir café da manhã gratuito para pessoas em situação de rua. A Giovanna Locatelli mostra para a gente que os brasileiros já atenderam cerca de 150 desabrigados.
Os voluntários se reuniram em uma praça no centro da cidade de Nashua para ação solidária. No cardápio, sanduíches e café para pessoas em situação de rua. E o lanche veio ainda com uma dose de carinho e atenção. É muito gratificante para nós imigrantes poder servir e ajudar essas pessoas que às vezes só precisam de um abraço, de um gesto de amor. Acredito que se cada um de nós fizermos a nossa parte, aonde nós estamos mesmo, podemos tornar o mundo um lugar melhor para se viver. A ação de distribuição de café da manhã foi realizada em 2 finais de semana e voluntários da comunidade brasileira conseguiram beneficiar quase 150 moradores de rua. Segundo a diretoria do New Hampshire Brazilian Council, entidade brasileira de apoio ao imigrante, existem muitas pessoas que precisam de suporte. A gente começou essa iniciativa porque o Soup Kitchen e as igrejas que oferecem café da manhã para os moradores de rua, elas ficam fechadas aos sábados. Então a gente está tentando achar uma forma de suprir essa necessidade para os moradores de rua daqui do estado de New Hampshire. Em New Hampshire, as autoridades buscam soluções para diminuir o número de pessoas em situação de rua. O último levantamento revelou um crescimento de mais de 50% nessa população, que ultrapassa as 2.000 pessoas sem ter onde morar. Quem quiser ajudar nas próximas ações, pode buscar informações no facebook.com/imigrantes em New Hampshire. E é com essa belíssima ação dos brasileiros em New Hampshire, muito inspiradora, que a gente termina a edição de hoje do Jornal Américas no Ar. A gente espera vocês novamente amanhã na edição inédita do Jornal Américas no Ar. Você fica agora então com mais um capítulo da superprodução Jezabel. Boa noite. Boa noite.